Oi, Bru. Boa noite. Bruna, tu escuta meu áudio? Oi, boa noite. Boa noite. Alê, Thalise. Confirma pra mim se tu tá me ouvindo. Ótimo. Perfeito. Boa noite, pessoal. Minha primeira live. Show, ótimo, perfeito áudio. Legal, vou esperar um pouquinho aqui o pessoal entrar e a gente já começa. Legal. Gente, momento histórico, minha primeira live no Instagram, primeira vez que eu apareço aqui assim. A gente tá com medo, mas vai com medo mesmo, entendeu? Ah, Ellen. Boa noite, Ellen. Os vizinhos dando apoio. Olha ali. Queridos. Bom, gente, vamos começar então. Primeira live da história e o assunto já vai chegar assim, né? É punch. A gente vai falar sobre feridas, traumas, feridas emocionais, tudo aquilo que interfere muito no nosso comportamento, sem a gente saber, às vezes, são aqueles resquícios da nossa infância, que às vezes a gente acha, é que eu sou assim mesmo, é o meu jeito, é o meu padrão de comportamento, é o meu temperamento, e nem sempre. Às vezes, a gente está falando de um trauma mesmo, é de uma ferida emocional lá da infância. Então, bora lá, vamos começar, gente. Eu quero que você imagine, tá? Que você tem uma grande ferida na sua mão, tá? Uma ferida. E essa ferida, você já tem há muito tempo, você já está acostumado com ela ali, tá? E você usou, para esconder essa sua ferida, você usou uma luva. E só que toda vez que alguma pessoa chega e toca na sua mão, encosta na sua mão, ela dói, ela sangra. E aí você fala para a pessoa, poxa, mas você me machucou. E a pessoa vai te olhar e dizer, mas não vai entender nada. Ela vai te dizer, mas como assim? Eu só te encostei. E é mais ou menos assim o funcionamento das feridas emocionais. Pra gente, algumas coisas, algumas situações acabam tomando um significado que outras pessoas não compreendem. Porque aquilo toca em algo muito profundo da gente. Em algo que aconteceu lá na infância e que reverbera no nosso dia a dia. Tô lendo aqui que cortou um pouco, deve ser porque eu botei a mão no microfone. Vamos nos adaptando, tá? Então, esse é um início para a gente começar a entender o que são essas feridas. E nós temos 5 principais feridas emocionais, tá? Que começam desde lá da infância. Essas 5 feridas, elas são a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Dentro dessas feridas emocionais, dessas 5, estão praticamente todos os tipos de sofrimento humano. E da onde vem isso tudo, né, Tainara? Da onde tu tá tirando todas essas informações? Essa teoria, ela começou a ser estruturada por Reich. O Reich criou os 5 traços de caráter. E o Reich, ele foi um aluno do Freud, do pai da psicanálise. Então, essa é a vertente, toda vez que a gente fala em feridas emocionais, vem desde aquele momento lá. Para essa live, para esse momento aqui, que praticamente é um aulão, a gente vai começar a live com aulão mesmo,
Para essa live eu estou usando de referência um livro da Lise Bourbeau, que se chama As 5 Feridas Emocionais. Eu recomendo muito. Aqui a gente vai falar abrangentemente sobre essas feridas, mas para quem quiser se aprofundar, eu recomendo muito essa leitura. Então, gente, como eu já comentei, essas feridas, elas acabam formando na infância. É lá na nossa infância que estão várias das nossas crenças. Muitas das nossas crenças originam lá. Mas também algumas das situações, dos eventos da nossa infância, eles nos marcam. E eles nos marcam profundamente, às vezes até gerando essa ferida que a gente chama, né? Um trauma emocional. E isso tudo, às vezes, está lá escondidinho no nosso inconsciente, né? Nem sempre tá aqui fácil de perceber. A maioria das vezes não está fácil de perceber. E o inconsciente, ele se esconde. Ele se esconde da nossa psique e ele aparece de vez em quando, né? Ainda mais feridas. Por que ele faz isso? Por que ele esconde? Por que fica lá esquecido nas nossas memórias, né? Porque dói, porque é difícil, porque simplesmente a gente não consegue, porque não queremos, ou porque nós não temos recurso emocional para lidar com aquilo. A nossa mente, ela é muito econômica. Ela deixa a nossa consciência tudo aquilo que nos é útil, o que é importante, o que a gente precisa para sobreviver, para a nossa existência. E ela também nos protege. Ela usa esses mecanismos de esquecimento para nos proteger, para impedir que a gente sofra com aquelas situações. Então, todo esse aparelho psíquico, obrigado a Freud. Foi ele quem foi uma das primeiras pessoas a dizer, olha, nós temos um emaranhado lá inconsciente. Nós guardamos muitas das nossas lembranças em uma parte que é desconhecida de nós. E essa parte dirige muito da nossa vida, sem a gente saber. E isso lá em 1900, tá? Quando Freud começa a estruturar todo esse conhecimento dele, é lá por volta de 1900. E hoje, enfim, muito difundido. Quando fala em inconsciente, todo mundo sabe que isso existe, né? Mas naquela época ele foi bastante demonizado. É muito normal, gente, quando a gente fala de feridas emocionais, que a gente sinta resistência. Tá? A gente começa a escutar algumas coisas e aquilo às vezes desce meio indigesto, é normal. E dentro de um processo de descoberta, de cura, de autoconhecimento, o primeiro passo é a negação. O primeiro passo é dizer, não, isso não tem nada a ver comigo. Depois a gente vai para os próximos passos. O segundo é a raiva, se revoltar com isso. Nossa, mas não acredito que me fizeram isso, eu não acredito que eu sou assim. O terceiro passo é começar um processo de aceitação. E aí sim é que vem a cura. Mas a aceitação não é resignação, não é dizer, então eu sou assim mesmo, tá tudo certo. Não. A gente olha para as nossas sombras, a gente olha para o nosso passado, a fim de criar ferramentas, a fim de criar conhecimento para lidar com aquilo. A gente percebe onde que é aquela nossa sombra que nos puxa, qual é o momento em que aquilo lá vem de uma forma sorrateira que a gente não consegue controlar. Autoconhecimento é vida, gente. Então, é para isso que a gente está aqui. É para tentar se conhecer um pouco mais, para tentar identificar minimamente quais são as feridas que podem estar direcionando coisas da nossa vida que a gente nem percebe que está acontecendo. E ganhando esse fio de consciência, trazendo luz para questões que talvez nunca foram vistas, vocês vão começar a avaliar o dia a dia de vocês, as reações emocionais de vocês de outra forma. Então, vamos lá.
Eu também levei algum tempo, viu, para aceitar que eu tinha muitas dessas máscaras. Então, isso tudo é um processo normal. Mas, por outro lado, eu fico muito feliz de saber que, bom, então eu tenho uma ferida e eu usei máscaras. Assim como a luva, eu dei o exemplo, né, da luva tampando uma ferida na mão, para nos protegermos e para criar um recurso de sobrevivência, lembrando que isso vem lá da infância, né? A gente adotou máscaras. Então imagina que você tem ali o seu eu autêntico, o seu eu verdadeiro, a sua essência. Mas algo vem, te acontece, te impacta e você percebe, não posso ser eu não posso me expressar como eu realmente quero, eu não posso ir para as pessoas como eu gostaria, expressar os meus sentimentos como eu tenho vontade. Então eu acabo colocando máscaras, né? São como se fossem armaduras também, para poder lidar com as outras pessoas, com a nossa família, com os amigos, a escola. Só que essas máscaras, elas não são nós e elas não precisam ser permanentes. Hoje, nós somos adultas, né? Hoje, a gente já não precisa usar esses recursos que lá no passado a gente acabava usando. Lá no passado acabávamos trazendo porque era necessário. O nosso ego, ele criou esses recursos porque naquele momento tinha sentido. Mas agora, a gente pode começar a devagarzinho retirar essas máscaras que a gente está carregando há tanto tempo. Deixa eu olhar meu roteiro. Nossa primeira ferida emocional. Então, vamos trabalhar agora o que são as características, o que pode ter acontecido para você criar essa máscara. A máscara da rejeição. Essa é uma máscara, desculpa, a ferida da rejeição. Essa é uma das feridas mais profundas que pode ter para um ser humano, porque ela se conecta diretamente com aquilo que a gente é. Quando alguém nos rejeita, essa pessoa ela está dizendo, eu não quero você, eu te rejeito, eu te rechaço, eu não queria a minha vida com você. Quando isso acontece? Isso acontece muitas vezes lá com os nossos pais, às vezes até antes da gente ter nascido. Então, é um movimento interrompido em direção aos pais. Toda criança ama os pais são o mundo, a criança quer essa aproximação, quer criar esse vínculo, a conexão, o afeto. E, por algum motivo, esses pais estão disponíveis. Então, isso acontece desde o intraútero ou nos primeiros anos da infância, tá? É quando a criança, ela busca, ela procura o amor dos pais e ela se sente rejeitada. E a partir desta rejeição, o movimento que ela começa a fazer é o de rejeitar a si mesma. São essas as máscaras que a gente começa a usar. Então ela entende que é como se ela não tivesse o direito de existir. Ela sente como se não tivesse o direito de nascer, de estar na Terra. Então, é muito comum que isso aconteça em casos em que a gravidez não foi planejada, né? A gravidez talvez não foi desejada naquele momento. E a criança, desde muito cedo, desde o útero, ela sente tudo isso. Existe, principalmente entre a mãe e o bebê, né, esse vínculo muito forte. É muito comum também em casos em que o sexo da criança não foi desejado. Eu já tinha meninas, eu queria um menino. Então essa criança, ela de alguma forma se sente rejeitada também pelo sexo que ela veio ao mundo. E qual é a máscara que a pessoa que se sente rejeitada, qual é a máscara que ela assume para viver?
ela assume uma máscara que a gente chama de escapista. É uma pessoa que tenta, de alguma forma, não aparecer, ficar invisível. É uma pessoa que até o corpo dela costuma ser mais magrinho, mais, como é que eu vou dizer, mais esguio, mais fininho. São pessoas que ocupam pouco espaço, tá? Elas não querem aparecer, não gostam de chamar atenção para si. Quando tá numa palestra, é a pessoa que ela prefere ficar lá bem quietinha, não quero que ninguém me enxergue, não quero que ninguém fale comigo, que ninguém me toque. Então, são pessoas que vão passar a vida se sabotando, vão passar a vida se ofuscando, porque é como se elas, no seu íntimo, não se aprovassem. Elas não se sentiram autorizadas pelos pais e assim começam a repetir esse movimento também na vida adulta. Até mesmo crianças super protegidas podem apresentar esse tipo de ferida, tá? Por quê? Porque imagine que a criança que tá o tempo inteiro tem alguém dizendo, querendo proteger, querendo fazer para ela, impedindo ela de realizar coisas, ela sente o quê? Ela pensa, bom, mas então não serve desse jeito que eu sou, o meu jeito ele é incorreto, ele não tá bom. Então, o excesso de proteção também pode criar esse tipo de trauma, esse tipo de ferida, tá? É como se ela se sentisse rejeitada na capacidade dela de fazer as coisas, o que é uma grande mina para a autoestima de qualquer ser humano. São pessoas também que procuram a solidão, eles se sentem muito bem, sozinhos, quietinhos, no cantinho deles, e eles têm esse desejo, é como se fosse um desejo de sumir, de não aparecer. Então, é a forma que eles forjaram. E outra característica muito importante da pessoa que se sente rejeitada é a culpa. A pessoa rejeitada, ela entende que é culpa dela que aconteceu tudo aquilo. Mas fui eu que estraguei a vida da minha mãe. E tudo que acontece na vida dela, ela entende que ela é a culpada. Então, qualquer coisa, nossa, algo acontece, alguém decepciona ela, ela vai parar e pensar, não, mas realmente eu fiz isso, eu agi mal, eu não coloquei todo o meu melhor naquela situação. Ela seguidamente vai se colocar em situações em que ela carrega a culpa do mundo nas costas, o que na verdade foi apenas uma ferida de rejeição que não foi elaborada, que não foi ressignificada dentro de si. É importante dizer, ferida de rejeição, ela sempre acontece com o sexo, com o mesmo sexo da gente. Então, eu, mulher, eu vou me sentir rejeitada pela minha mãe. O homem pode se sentir rejeitado pelo seu pai. Se for uma situação semelhante com o sexo oposto, olha, eu sinto que o meu pai me rejeitou, aí a gente está falando de uma ferida de abandono, que é a próxima que a gente vai ver, tá? Então, a ferida de rejeição, ela acontece sempre com o mesmo sexo. Também é muito comum acontecer que a gente tenha a ferida da rejeição e do abandono. Quando a gente sente que ambos os genitores, de alguma forma, não estavam para nós, tá? Não estavam disponíveis para nós. Inclusive, é muito possível que a sua mãe tenha tido a ferida da rejeição também. Existe um fio entre as gerações que acaba perpetuando traumas, padrões de comportamentos, doenças, violência, alcoolismo, é tanta coisa que vem vindo. Existem muitas pesquisas da área médica, da área da psicologia, que hoje já mostram, já apontam para esse caminho. E talvez, se você aí está batendo esse sentimento de rejeição, talvez a sua mãe, ela também se sentiu rejeitada por você. Pode ser que exista todo esse rolo aí, esse emaranhamento. A mulher com a ferida de rejeição, ela acaba rejeitando a si e acaba colocando a culpa
sobretudo em cima dela, né? Tudo é culpa dela. Então, esse é um dos movimentos mais comuns da rejeição, porque ela se julga sem valor. Então, o que essa mulher faz? Bom, ela entende, ela não consegue ver o próprio valor dela. Então, ela busca a perfeição. Aquilo que ela faz, ela coloca tudo dela. Então, são pessoas que geralmente são muito boas no seu trabalho, são pessoas que de alguma forma se destacam por a inteligência, a habilidade, a rapidez também para aprender, para ir ao mundo, enfim, são pessoas que elas entendem, bom, então se eu fizer tudo perfeito, ninguém mais vai poder me rejeitar, ninguém mais vai poder me abandonar, já que eu vou fazer tudo muito bem. Esse é um outro do mecanismo para essa ferida, tá? Só que o que acontece, gente? O nosso inconsciente, o nosso ego, ele vai buscar confirmar essas nossas crenças, esses nossos comportamentos, esses nossos traumas. Nosso inconsciente, e por que isso? Porque a gente a gente deu autorização para o nosso ego de a gente excluir essas feridas, nós ignorarmos, nós esquecermos o que nos aconteceu. O ego, ele faz de tudo para a gente não enxergar aquela dor. Por quê? Porque ele acha que a gente não vai ser capaz de lidar com aquilo tudo. Então, ele nos convenceu a usar máscaras. Só que isso foi útil lá na infância. Lá no passado isso fez sentido, isso nos auxiliou, foi o nosso recurso de sobrevivência. Porém agora a gente pode começar como adultos, é preciso adultecer. Então a gente pode, agora é possível você fazer os seus movimentos de uma forma mais genuína, você poder se expressar o amor que existe dentro de você, sem medo de ser novamente rejeitado ou abandonado. E, gente, quanto maior o medo, mais perto está a sua concretização. O que acontece? Quanto mais a gente alimenta essa ferida, quanto mais a gente alimenta essa máscara, mais a gente vai encontrar situações na nossa vida que confirmam aquela dor. Então, quanto mais eu tenho medo de ser rejeitada, quanto mais eu tenho medo de ser confrontada, de viver situações em que eu preciso me expor, o rejeitado ele tem muito medo de estar em situações de pânico, em que ele precisa se mostrar. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente encontra pessoas e situações que vão nos rejeitar, que vão nos abandonar e que a gente pode sentir isso de várias formas. Então, a pessoa se compara. Então, a pessoa entra naquele looping de que ela não entende, ela não enxerga o próprio valor. Às vezes, ela não consegue nem entender como que alguém pode amá-la. Isso é tão profundo. Então, a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela vive nessa ambiguidade. Quando escolhem ela para alguma coisa, ela não acredita e ela se sabota. Profissão, relacionamento. Porém, se não a escolherem, aí ela sofre amargamente porque ela foi rejeitada. Percebem essa dança? Quem nunca teve uma colega de trabalho, um colega, enfim, ou a si mesmo? Aí você recebe uma grande oportunidade, você recebe uma promoção. E aí você pensa, não, meu Deus, não dou conta disso, não tenho como fazer isso, não, nossa senhora, é muita responsabilidade, não sei se eu quero isso. Mas e aí se escolherem outra pessoa, o que essa pessoa vai sentir? Eu não acredito que não me escolheram, porque olha essa pessoa aqui,
nem sabe tanto quanto eu, por que que não me escolheram? Meu Deus, eu faço tudo tão bem, como assim? Então, é eternamente essa dança. Tainara, essa sou eu. E agora? O que que eu faço? Ok, já sei que eu sou rejeitada, eu realmente sou perfeccionista, eu quero fazer tudo perfeito, eu carrego tudo nas minhas costas, eu acho que tudo é culpa minha, qualquer coisa que acontece eu acho que foi eu que provoquei, as pessoas me abandonam, elas somem da minha vida e foi minha culpa, e eu sou bem essa aí que você falou que não enxerga o próprio valor. Tá, e aí o que que eu faço? Calma. Primeiro que numa live eu não vou conseguir te trazer uma cura disso. Eu nem gosto da palavra cura, tá, gente? Cura. Eu acho que a gente sempre vai estar num processo, tá? Eu estudo sobre isso e eu tenho várias dessas crenças. E muitas delas me pegam várias vezes. Então não é uma cura, mas é apenas um processo de reconhecimento, aceitação, elaboração, tá? Mas, para você, escapista, que está ali super ansiosa e saber o que fazer, a vida te quis. A vida te quis. Você veio para cá porque a vida te escolheu. Você veio para cá porque a vida precisa de você. Ela precisa exatamente do jeitinho que você é. Então, você já é perfeita como você é. Para de confundir o que você é com o que você faz. Você está muito além daquilo que você faz. E o escapista, a pessoa rejeitada, ela confunde miseravelmente o ser com o que ela faz. O ser com o fazer e ter. Então coloca isso, você é importante. Tá? Você é importante. Agora você pode. Agora você pode amar. Agora você pode se expressar. Agora você pode viver a seu modo. Você pode se aproximar das pessoas e elas vão gostar de você. Então, ó, deixa cair essa máscara, começa a se mostrar mais, começa a se abrir. Vai dançar, vai fazer alguma coisa, vai soltar, você precisa aparecer, usa um batom vermelho, usa saia, se mostre. Tainara, eu me identifico um pouquinho, vi algumas coisas, outras não funcionam muito comigo, é isso aí, é assim mesmo, é assim que funciona. Muito raras as pessoas que se enxergam em todas essas características, tá? Até porque são várias, eu tô trazendo um recortezinho aqui, tá? Raras as pessoas conseguem se ver em todas essas características, tá? Nós somos a nossa mistura das nossas características, da nossa história, das nossas circunstâncias. É possível que você vai se identificar muito ou quase nada. Talvez, tem pessoas que não se identificam com nada do que eu vou falar aqui. Por quê? Porque talvez as feridas dessa pessoa, sejam pequenas, ou já foram trabalhadas, já foram tratadas, essa pessoa pode fazer terapia, ou simplesmente ela não sofreu feridas tão grandes, não houve tantos acontecimentos traumáticos na vida dessa criança. Tá tudo certo. Mas se você tá aqui nessa live é porque provavelmente você gostaria de saber sobre isso, você quer entender quais que são aquelas coisinhas que te pegam, tá? O que você tem que observar? De tudo que a gente for conversando aqui, observa a máscara, tá? Porque a nossa ferida, ela se esconde da gente. Às vezes a gente não percebe. É mais fácil uma outra pessoa da nossa confiança e que, enfim, tem condições de nos dizer, olha, eu acho que você tem essa característica aqui meio controladora, viu? Eu percebo em você. A gente vai ver mais adiante aqui. Ferida do abandono. É mais fácil o outro nos mostrar, eventualmente, porque para nós é um ponto cego, entendem? Para nós, o nosso inconsciente, ele escapa da gente, tá? Ele quer se esconder da gente, do outro é um pouco mais difícil.
Então, observem a máscara, aquilo que você mais usa no seu dia a dia. O que hoje você usou? Tá? Conforme a gente vai falando, você vai criando ali na sua cabeça o seu checklist. E momento de tensão, momento de grande emoção, uma briga do casal. Esse é o momento em que vai vir para fora todos os seus fantasmas. E é nessa hora que você vai conseguir perceber o que te dói. Qual é o sentimento que mais se aposta de você e por quê? Qual é a dor mais forte que vem? Então, momentos de grande tensão, como você reage? Observa isso também. Então, esse é o 2. E o terceiro, lembranças da sua infância. A nossa infância, ela guarda muitas memórias, por mais que o nosso inconsciente, Quem nunca ouviu? Eu não tenho lembrança da minha infância. Eu quase não lembro da minha infância. Eu não sei muito bem as coisas que me aconteceram. Será mesmo? Ou será que você preferiu esquecer porque te dói? Porque te traz coisas difíceis? São recursos do nosso ego, são recursos do nosso inconsciente. E é muito comum a gente ouvir que as pessoas não têm pouquíssimas lembranças da infância. Isso não é ao acaso. Nós somos uma sociedade muito traumatizada. Nós somos uma sociedade muito ferida. O próprio Brasil, se a gente começar a falar aqui, nós carregamos características do nosso país, de como ele foi constituído. Então não é o acaso, tá, gente? Outra coisa muito importante, uma criança, ela pode ter sido rejeitada pela sua mãe e com isso talvez ela se sentiu traída. É possível que surjam muitos sentimentos diferentes a partir de uma situação, a partir de uma experiência. Vou dar uma coisa pessoal também. Eu percebo em mim as feridas da rejeição, mas eu acho que eu entendi isso em forma mais de humilhação, de traição também. Então você pode sentir uma experiência de muitas formas. Talvez uma criança foi rejeitada e o maior sentimento que ela teve foi de injustiça, porque você era minha mãe, porque você deveria estar comigo. Como que isso foi acontecer? Isso não é justo. Então, é mais importante o que a criança sente, como ela compreendeu aquela situação, do que a experiência em si. Próxima ferida, abandono. Abandonar, o que é abandonar? É largar, é deixar de se preocupar, é não estar perto, né? Isso acontece, então, com alguém do sexo oposto. A ferida da rejeição e do abandono são muito semelhantes, mas tem essa coisa cruzada, tá? Eu me sinto rejeitada pela minha mãe, eu me sinto abandonada pelo meu pai. É esse o movimento. Então, é possível que essa criança tenha sofrido as duas, como eu já comentei, tá? É possível que ela tenha dupla ferida, de abandono e rejeição. E, infelizmente, é uma realidade muito presente no Brasil, porque nós temos um índice de abandono parental muito grande. Então, nós temos muitas mulheres com ferida de abandono. Mas, gente, nem sempre o fato é aquilo que realmente a criança sentiu, tá? A gente está falando sobre formas que a criança assimilou, que a criança entendeu, mas não quer dizer que o pai e a mãe sejam ruins, que tenham negligenciado. Não, gente, essas feridas, esses traumas, a gente precisa pensar com a cabeça de criança. Lembrem de como eram os nossos sentimentos, como eram fortes as nossas sensações quando nós éramos crianças. Então, por exemplo, o que pode despertar uma ferida de abandono numa menina, num menino? Nasceu um irmão
então eu me sinto abandonada porque agora estão dando atenção total para uma outra criança, estão me deixando de lado. Pode ser quando os pais trabalham fora, essa criança precisa ficar com outros cuidadores e isso acaba dando essa sensação de que ela foi largada à própria sorte. Ou um pai, uma mãe fica doente e essa criança sente que ela foi deixada de lado. Ou então um real abandono. A mãe foi embora, o pai foi embora e isso gerou uma marca muito profunda na vida dessa criança, tá? O que acontece? Uma criança, uma pessoa com a ferida de abandono, ela sente como se houvesse uma falta de afeto, tá? Ela não foi alimentada afetivamente. Então, a máscara para essa criança é a de dependente. Famosíssima, a gente vê tanto post, tem tanta coisa sobre dependência emocional, sobre codependência, é todo esse emaranhado aí, tá, gente? Então, o dependente, ele é a pessoa mais apta a se tornar a vítima, tá? Então, essa pessoa, ela cria, ela atrai, ela se coloca. Eu sei que é muito doloroso falar isso, a pessoa se coloca, mas é assim. Vocês lembram que o nosso inconsciente, o nosso ego, ele fica tentando reforçar aquela crença, aquele fato, aquele acontecimento? Então, o nosso ego é como se fosse um imã. Não o nosso ego, a nossa psique, a nossa forma de se comportar, a nossa forma de se mover no mundo, é como se fosse um imã e pensar, bom, então eu sou a dependente, eu tenho essas feridas aqui, então eu vou me relacionar com esse cara aqui, que é uma pessoa controladora, que é uma pessoa manipuladora, que é uma pessoa que vai reforçar a minha crença de que homens abandonam, de que homens fazem mal, de que homens não são dignos da minha confiança, mas eu preciso dele, então eu vou ficar ali. Não interessa quanto mal essa pessoa me faz, mas eu preciso dele. Sabe aquela história que a gente, no passado, lá, diziam ruim? É ruim com esse aqui, mas sem esse aqui também é pior. Então, vem muito disso. Pode ser tão grande a ferida do abandono, pode ser algo tão difícil para essa pessoa que ela pode suportar a vida inteira um marido agressivo, ela pode suportar todo tipo de situação difícil, ela pode até saber de uma amante, mas ela vai ficar quieta, ela vai fingir que ela não viu, porque é mais doloroso para ela ser abandonada do que ter que suportar tudo isso. E aí a gente vê volta e meia, né? Agora tá muito em alta também esse assunto sobre o relacionamento com narcisista, com pessoas, enfim, ou com algum tipo de ferida emocional tão grave também que acaba se colocando nessa posição de um relacionamento tóxico. Ambos reforçam a ferida um do outro. E vai passar a vida inteira assim. Se não tratar, se não olhar, se não tiver coragem de enxergar aquilo, de olhar sem desviar o olho, vai passar a vida inteira naquela situação. Sem se dar conta. Fingindo que tá tudo bem. Quantos a gente conhece assim, né? Quantos? Então, vocês querem entender a importância de conhecer isso? Quantas pessoas, quantas mães a gente já não viu passar por isso? Passou a vida inteira suportando o marido que batia, o marido que bebia. É doloroso, é doloroso. Eu falo sobre tudo isso com respeito ao sentimento de todas as pessoas que estão aqui. E salientando que todos nós temos feridas emocionais, tá? Todos nós temos, em menor ou maior grau, mas todos temos. Então, lembra também que a ferida do abandono, ela veio com o sexo oposto, tá? Eu, mulher, sinto que fui abandonada pelo meu pai. Então, a gente vai projetar isso, a gente vai viver essa dor toda com relacionamento com homens. Ou o inverso, se você é homem,
Você vai viver toda a sua dor do abandono com uma outra mulher. Ah, é regra, Tainara? Claro que não, né, gente? No universo humano não tem tanta regra. A gente está mostrando aqui o panorama geral, o que te serve você coloca no seu prato, o que não te serve, ó, descarta, não é para você, tá? A pessoa com ferida de abandono, ela seguidamente vai atuar com o papel da salvadora. Quem aqui nunca escutou esse termo? Ah, aquela que é a super heroína, não porque ela acha que ela vai consertar aquela pessoa, ela acha que não, porque ela... E ela realmente ela tem muita força, mas talvez é uma força que está indo para o vazio, está indo para algo que não é produtivo, que não produz um resultado bom na vida dela. Mas ela tem isso, ela quer colocar o mundo inteiro nas costas dela, ela acha que ela é capaz de salvar. E aí entra uma parte muito interessante da pessoa que tem a ferida do abandono, tá? E que é a dependente. Por que ela quer salvar? Por que ela quer minar a vida dessa pessoa, né? Ela cerca a vida dessa pessoa. Porque ela quer se sentir importante, porque ela quer se sentir vista, ela quer se sentir valorizada. Quando ela é elogiada, aquilo alimenta o ego dela de que, bom, então ela é boa, afinal de contas. Então as pessoas não vão abandonar ela, porque olha tudo que ela faz, né? Então é toda essa máscara de super heroína, só que no fundo, o que ela tá fazendo? É muito do controle. Ela quer poder controlar a situação. Ela quer poder se certificar em todas as pontas que ela está sendo perfeita e que a pessoa não vai embora da vida dela. É um viés egoísta, tá? Esse ato de querer salvar, de querer, enfim, ele só alimenta a dependência emocional, tá? Acaba assumindo mais do que consegue suportar, até as costas começam a travar. Então, dependente, ele tem carência que não termina. É como se fosse um balde que nunca enche, tá? São necessidades que não têm fim. Então, tudo é um drama, são pessoas que sofrem muito, costumam pedir aprovação para tudo, opinião para tudo. Costumam ter a vozinha mais infantil, assim, o jeitinho mais meigo de se mover. É aquela menininha, sabe? Aquela menininha que faz doce, que se mostra mais vulnerável, mas que na verdade é bastante manipuladora, porque ela faz isso tudo porque ela precisa controlar aquela situação. Ela precisa ter certeza que as pessoas vão estar com ela, que ela tá vendo tudo, ela tá enxergando tudo. Ela sabe que aquele cara tem um monte de questões ali. Não, mas ela vai conseguir resolver. Esse cara vai enxergar, esse cara vai ver o valor que eu tenho. Então, é todo esse jogo, tá? E ela não pode. O que é o maior medo dela? É ficar sozinha, tá? Então, ela cobra atenção, ela cobra telefonema, ela cobra... sabe? Chega até a cansar de falar. Ela é uma pessoa que precisa se sentir desejada. Talvez transar para aquele momento dela nem tá afim, mas ela não vai recusar de se sentir desejada. Você percebe? Então, gente, essa pessoa, ela sente um grande vazio. Ela tem no fundo dela uma tristeza, uma sensação que ela não sabe de onde vem. Ela não consegue perceber de onde vem isso tudo. E ela precisa dessa constante presença das pessoas na vida dela. Ela precisa se cercar. Então, muitas vezes, ela mesma abandona projetos, pessoas. Ela vai abandonando coisas na vida dela. E isso também vai reforçando a ferida emocional que ela tem. Porque ela não consegue fazer as coisas sozinha. Ela não quer fazer aquilo sozinha, entende? Então ela vai abandonando, e abandona pessoas, e é abandonada, e assim vai formando essa dança. Então, para você que porventura se identificou
com essas características, dependência, controle, vítima, salvadora, tá? Para você que sentiu tudo isso, você é digna de amor. Você precisa colocar isso dentro da tua alma. Você é digna de ser amada. Não abandone a si mesmo. Não abandone mais os seus projetos. A tarefa aqui é: começa a deixar cair essa máscara. Reconheça o seu lado controlador. Reconheça essa sombra que tem por trás de querer abraçar tudo, dar conta de tudo. Reconheça isso tudo em si e você é capaz. Você é capaz, você consegue fazer sozinha. Você pode fazer sozinha. Não abandone a si. Essa é a mensagem. Para quem sente que teve essa ferida do abandono, fica esse alerta. Próxima ferida emocional, que se conecta muito também com essas todas, humilhação, tá? Então, quando que acontece a humilhação? Todas essas do abandono, da rejeição, elas acontecem na primeira infância. Não que ao longo da vida não possam acontecer outras situações também, elas vão, mas geralmente é ali nos nossos primeiros anos, do nascimento até os 2, que formam essas feridas e depois a gente começa como se fosse confirmar, tá? Então vem mais uma pessoa, enfia o dedão ali na tua ferida e ela abre mais um pouquinho e se confirma mais uma crença, se confirma aquele trauma, tá? Então a da humilhação, ela acontece no período em que a criança começa a fazer algumas coisas sozinha, tá? Então ela começa a aprender a ir no banheiro, a se cuidar, a comer, né? Muito da questão da própria higiene, de manter o corpo asseado. Então, ela começa a falar, a se comunicar com as pessoas, escutar os adultos. A ferida da humilhação, ela se conecta ela tem um vínculo com a vergonha. Tá? O maior medo dessa pessoa é de ela se sentir humilhada diante dos outros, ela se sentir envergonhada, tá? Fica com isso para você, tá? A criança, então, em algum momento, ela se sentiu, ela percebeu que os pais tinham vergonha do que ela estava fazendo, ou ela se sentiu muito envergonhada, muito constrangida em algo lá da infância dela, tá? Vamos pensar em alguns exemplos assim. Quando a nossa mãe falava assim: nossa, mas você é uma porquinha mesmo. Olha ali o jeito que tu tá comendo. Olha aqui o jeito que tu tá fazendo. Olha para essa tua roupa. Olha como tu tá fazendo. Que relaxada. A gente escutava essas coisas, né? Que nojo. Que vergonha. O que que vão pensar? Ou então a pior, né? Daí a criança não segurou o xixi, não segurou alguma, ela já tá maiorzinha aqui. E a mãe vem, olha essa aqui, essa coisa mijada, como é que se não se controla? E esfrega o negócio ali que a criança fez xixi nela. Então, é uma grande dor de humilhação. A criança se sente muito envergonhada pelo que está acontecendo. Isso também acontece em relação à sexualidade. A criança está se descobrindo, ela está, enfim, tá lá no momento lá dela, fazendo alguma coisa, e a mãe entra no banheiro, né? Geralmente essa ferida é com a mãe, tá, gente? Mas tanto faz, mãe ou pai. Então alguém entra no banheiro e flagra ela naquela situação. Então, ela segura aquilo. É uma situação muito embaraçosa. Se sente humilhada. Bullying. Situações na escola em que você se sentia excluída, se sentia desajeitada, se sentia quaisquer formas que aquilo possa te dar essa dor de rejeição, de exclusão, de humilhação, de vergonha, tá? Então, a ferida da humilhação, ela é muito comum também, né? É uma coisa muito presente, a gente se sente inadequado, a gente se sente que não está fazendo parte. Lembrem sempre que a gente precisa olhar segundo a proporção da criança.
Para nós pode ser uma bobagem a mãe ter entrado lá, visto alguma coisa, ou ter xingado ela de relaxada, de porquinha, de coisa assim. Mas para criança, aquilo é extremamente doloroso, aquilo é extremamente humilhante. Então, lembrem disso. Qual que é a máscara da pessoa que se sentiu humilhada? A máscara é masoquista. Rapaz, que palavra feia, Tainara, mas é isso aí, é isso que a maioria de nós somos mesmo, viu? Um monte de masoquista que simplesmente encontra prazer inconsciente em sofrer. Então é a pessoa que ela procura dor, humilhação, vergonha em diversos momentos da vida dela, tá? Ela mesma se machuca, ela mesma se castiga. É bem de masoquista mesmo, se coloca em situações em que ela vai estar em constrangimento, em vergonha, em humilhação. Então, ela é uma pessoa que tem pouco orgulho de si, tá? Ela olha para si e ela não sente admiração, não sente prazer em ser si mesma, ela tem vergonha. Inclusive, quando a gente estuda essas teorias, o nosso corpo, ele fala muito sobre isso. Lembra que eu comentei que o primeiro, o da rejeição, ele é um corpo pequenininho, pode até comer, mas não engorda, porque não quer ocupar espaço, não quer ser visto. A pessoa com a ferida da humilhação, geralmente elas são mais corpulentas. Geralmente elas têm o corpo um pouco mais, com mais gordura, tá? É um corpo que se mostra mais. E aí é a pessoa que ela se coloca em situações que ela mesma passa por algum tipo de embaraçamento. Por exemplo, aí eu vou lá e compro uma roupa que é menor do que o meu tamanho de verdade, tá? Então, constantemente ela reforça. Aí ela vai num restaurante, ela vai comer, ela se suja. Aí ela tem um compromisso, tem uma situação, vai estar todo mundo bonito, e ela escolhe uma roupa inadequada para aquela situação. E ela chega lá e pensa, meu Deus, como é que eu não pensei? Por que eu não escolhi uma roupinha um pouco melhor para vir para essa situação? Vocês conseguem me alcançar? E tudo, às vezes, essa pessoa, ela tem até, ela tem dificuldade de expressar o que ela quer. Ela tem dificuldade de expressar os desejos dela. E é como se ela tivesse perdido o ponto, ela perdeu o ponto de desejos, geralmente para não desagradar a mãe, tá? Já que a mãe se privou de tanta coisa, nossa, minha mãe, ela deixou de comer para poder dar isso aqui para mim, então quem sou eu para querer uma bolsa cara? Quem sou eu para querer desejar uma viagem cara? Ela vai negar que ela tem aquele desejo, ela vai até xingar quem tem, né? Olha ali, nossa, gastando com bobagem. Então, ela acaba guardando tudo isso dentro de si. É uma pessoa hipersensível, mas que vai guardando, tá? Vai fazendo tudo para não desagradar. É outra pessoa que tem as costas largas, porque ela vai trazendo tudo para dentro de si, tá? Vai carregando o mundo nas costas, porque ela quer se sentir útil. Ela faz tudo isso para se sentir útil, tá? Então, esse corpo volumoso, rechonchudo, né? Inclusive, é a forma que o masoquista encontra para ter recompensa emocional, é comendo. Então, faz com que o próprio corpo coloque ele em situações de constrangimento. Tem o dom de se colocar em situações que ela precisa cuidar dos outros, que ela precisa se doar. Então, e a sogra tá doente, ela cuida. A cunhada não sei o que, ela vai, ela faz. Então, é uma pessoa que acaba assim, se envolvendo com todo mundo. E quem que ela deixa de dar atenção? Para ela mesma. Então, ela não olha para as próprias necessidades, ela não olha para aquilo que ela sente, ela não olha para os próprios desejos. E quando a coisa começa a ficar muito difícil, quando está pesando muito para ela, o que ela faz? Ela explode. Então, ela come demais, ela compra demais, ela bebe demais,
ela transa demais, ela fala demais, é a forma com que ela tem de lidar, é com um excesso, tá? Também é aquela pessoa que fala de vez em quando assim, mas o que seria de você sem mim? Queria ver o que vocês iam fazer aqui em casa se não fosse eu, queria ver como é que é. É uma forma que ela humilha o outro e reforça a ferida de humilhação nela. Tudo isso é numa dança inconsciente, tudo isso é difícil de enxergar. Então, a pessoa com a ferida de humilhação, ela tem muita energia bloqueada dentro dela. E nessa ânsia de ela fazer pelo outro, nessa ânsia de ela tentar se mostrar que ela é útil, que ela é importante, que ela faz, que ela é necessária, é como assim, ela não se dá o direito de descansar, ela não se dá o direito de ter prazer. Ela não percebe, mas é ela que cria essa ciranda em que ela não consegue descansar. É aquela mulher que diz, nossa, mas eu tô cansada de ser empregada dessa casa, porque aqui em casa sou tudo eu que faço, porque sou eu que... Ela mesma se colocou nisso. Ela segue fazendo, ela segue reforçando e ela segue dizendo, porque aqui em casa ninguém vive sem mim. Ela não percebe, é inconsciente, mas ela criou as situações. Ela escolhe o marido que vai beber e vai fazer fiasco, e vai fazer ela passar vergonha. Ela escolhe, ou o homem, né, escolhe a mulher que vai fazer barraco, vai fazer passar vergonha. Percebem como essa ferida, ela se mostra? Então, a tua maior dor também é a forma que você mais se castiga. Você se castiga. O rejeitado se rejeita, o abandonado abandona-se e abandona os planos, o humilhado passa vergonha. Porque ele se coloca em situações assim. Maior medo é passar vergonha, mas cria humilhações para si. Gente, a gente tá indo para o final do tempo da live. Ficaram 2 feridas para falar ainda. Eu vou gravar, vou fazer, mas, por final, para quem se identificou de alguma forma com a ferida da humilhação, eu vou sugerir um exercício, tá? O masoquista, ele precisa se dar conta de que não precisa ocupar tanto espaço na vida das pessoas. Não precisa pegar todo mundo para dentro de si. Ela precisa aprender a amar a si mesma. Vocês percebem como no fundo toda ferida tem isso? É uma situação de não amor e de não perdão. Ou é um não perdão para si mesmo, ou é um não perdão para o outro. O amor é sempre a chave. Ela precisa aprender a amar, a se sentir especial, importante, capaz, digna. Ela é digna de descansar, de ser bonita, de ser bem vista. Ela é digna, tá? Relaxa, solta, ninguém tá rindo de você. Ninguém tá te apontando. Isso já passou. Isso te aconteceu, talvez você sofreu muito bullying na sua vida, mas isso agora passou, você pode soltar. Então, faz aqui um movimento, ó. Você tá segurando aqui, ó, você tá segurando a vida aqui nas suas mãos. Começa a soltar, começa a fazer esse movimento de permitir que as outras pessoas se aproximem, que as outras pessoas façam também essas funções. Você não precisa cuidar de todo mundo. Gente, se vocês curtiram e tal, responde pra mim, me manda direct, eu vou adorar responder. Talvez eu abra alguma caixinha, eu vou adorar saber qual foi os insights que vocês tiveram, dúvidas que vocês sentiram. Vou deixar disponível na sequência ali nos meus stories. Eu agradeço muito quem estava aqui me ouvindo. Vou tentar deixar essa live gravada, então manda também para alguma amiga que quiser saber sobre isso. E a próxima a gente vai falar de outras feridas e outros detalhes bem legais para compartilhar com vocês. Muito obrigada, uma boa noite e até! Show! Obrigada, Gi, obrigada, gurias! Valeu, adorei!